gente, bem-vindos ao Infomente. Bom, esse vai ser um videocast onde a gente vai falar sobre psicologia e cultura na sociedade. A gente vai trazer várias reflexões éticas que englobam tudo isso. E a gente vai abordar esses assuntos para provocar realmente reflexões importantes sobre a nossa sociedade e psicologia no geral. Hoje nós vamos conversar sobre a obra Laranja Mecânica, que ainda nos desafia a pensar sobre a liberdade e a ética. E para ajudar na nossa conversa, a gente trouxe o Lucas, estudante de psicologia, e ele vai ajudar a gente a entender mais sobre isso, essas questões, e olhar mais com um olhar crítico e social. Oi, gente, tudo bem? Prazer, sou o Lucas Cassebe, estou no terceiro semestre de psicologia na PUC, São Paulo. Queria primeiramente agradecer o convite de vocês para o podcast. Sempre assisti muito, acompanhei bastante sobre o podcast de vocês e sobre a psicologia e todas essas coisas relacionadas à área. E eu acho que até foi um fator que me incentivou a começar a estudar psicologia e, me interessou bastante pela área. Então, é um prazer enorme estar aqui. E o assunto de hoje também é um que me interessa algo bastante. Bem interessante. Eu também, então, adorei o convite. Muito obrigada. A obra Laranja Mecânica foi publicada em 1962 e ganhou fama mundial com a sua adaptação de filme em 1971. A história se passa no futuro e é marcada pela violência juvenil e a intervenção extrema do Estado. Sim, e o protagonista, o Alex, ele lidera um grupo de jovens que cometem esses crimes, né? Então, são crimes bem brutais. E depois disso ele é preso. Ele acaba sendo preso e aí ele é submetido ao tratamento Ludovico, né? Que a gente vai abordar agora no podcast é esse tratamento. E é um experimento que condiciona o ser humano o seu cérebro fica rejeitado a qualquer ato violento. Então acaba que ele é bem brutal e bem sério. Então, e além dele ser bem brutal, a gente percebe durante a obra que o Alex ele é meio que submetido a certos tratamentos que não são meio que de livre e espontânea vontade, que ele se torna uma boa pessoa. Sim. Então, certas vezes ele quer reagir de alguma forma diferente, só que ele anteriormente foi condicionado a ser uma pessoa correta. E a gente não sabe mais se esse tratamento correto, se esse comportamento correto é moral, porque o Alex ele meio que não tem escolha de nada, ele não Sim. pode, falar o que ele quer fazer, ou às vezes até mesmo fazer o que ele quer fazer. Então, esses tratamentos que fizeram com o Alex, eles são completamente brutais para a saúde humana. E acaba sendo um método bem questionável, né? Porque a gente acaba sendo considerado desumano mesmo e cruel. Exatamente, porque a partir do momento que você não tem escolha, a gente está falando de um método autoritário. Então, a obra, num geral, é uma crítica completa ao autoritarismo. Sim, então, isso é uma crítica bem presente, bem clara na obra, principalmente quando a gente fala do personagem principal, que é o Alex. Sim. Bom, passando um pouco do contexto da obra, enfim, entrando mais nessa questão do condicionamento da liberdade, eu queria saber... Esse método, o tratamento Ludovico, ele tem base em estudos sociais da psicologia, certo? Certo, e dá para afirmar que ele pode ter uma relação muito forte com o condicionamento clássico de Pavlov, Sim. onde os estímulos são associados a respostas involuntárias. E a gente vê isso muito nas respostas do Alex, né, durante esses tratamentos. Sim. E também, além disso, no condicionamento de Skinner, que consiste no uso de punições e recompensas para meio que você moldar o comportamento de uma pessoa. Então, com esses comportamentos do Alex, com essas formas autoritárias de moldar o comportamento do Alex, a gente consegue ver os dois condicionamentos muito presentes. Sim. Então, mas se a pessoa não tem mais opção de agir de outra forma, ela ainda é ética? Então, essa é a grande questão da obra e também das críticas que são feitas durante a obra. Sim. Porque a gente não sabe, na verdade a gente sabe que não existe ética porque você não tem uma escolha. Sim. Então, a partir do momento que você não tem a liberdade de tomar uma decisão, não dá para falar que é uma maneira ética de se agir. E eu até, separei aqui uma colinha porque eu imaginei que a gente fosse entrar nesse assunto, que é uma fala do Alex que me chamou muita atenção. No livro mesmo? No livro mesmo. Ah, tá. Que mas o que é a bondade se ela é compulsória? E esse é o grande que é a questão, porque a gente vê que não existe ética nenhuma. Sim.
entrando numa questão mais filosófica assim, da sociedade, além da crítica do comportamento individual, a obra também questiona o papel do Estado nessa questão, né, do controle das pessoas, até porque realmente o Estado deve garantir para todo mundo liberdade e livre-arbítrio. Então a gente acaba entrando nessa dúvida, né, nessa crítica. Exato, o Alex, que antes era o agressor, passa a ser a vítima da sociedade, porque ele fica sem voz, sem capacidade de escolha. Sim. Então, a crítica do autor nessa obra é muito clara, né? Ele fala muito sobre a violência tanto nas ruas quanto institucional, que aí a gente entra no estado que você acabou de comentar. E essa violência, ela tenta ser controlada, só que com o excesso de controle de uma instituição, do Estado, por exemplo, você começa meio que condicionar demais o comportamento humano. E isso começa meio que deixar os humanos tipo, como seres que apenas obedecem. Então a gente começa meio que ser relacionado, não relacionado, mas meio que funções parecidas a máquinas, entendeu? E a gente perde, tipo, a nossa autonomia, a nossa liberdade de expressão, que é uma característica pura e única dos humanos, entendeu? Sim. E isso é um fator muito ruim, e por isso eu acho que o autor quis dar ênfase nessas críticas aos tipos de violência e ao excesso de controle que o Estado tenta ter em cima disso. Sim, muito bom. Sim. Trazendo agora essa reflexão para os dias de hoje, principalmente na nossa geração. Será que hoje em dia a gente pode dizer que a gente está vivendo outra forma de condicionamento? Talvez um pouco mais sutil, mas também que realmente tenha esse poder ou esse mesmo resultado? Eu acho que sim, principalmente pelo fato de que hoje em dia nós humanos, a gente é muito influenciado por fatores externos, principalmente redes sociais, mídias, enfim. E eu acho que a busca pela aceitação de outras pessoas se tornou meio que uma necessidade humana, mas não deveria ser dessa forma. Sim. Entendeu? E eu acho que essa validação social se torna meio que um fator impeditivo para a gente fazer certas coisas, tomar certas... Acaba moldando a gente. Exatamente, entendeu? E isso volta um pouco no que a gente estava falando anteriormente, só que um pouco menos... Não um pouco menos, mas tipo, sem o autoritarismo, só que a gente vê que a gente meio que tenta se moldar para outras pessoas e não pra gente, entendeu? Sem então, a gente perceber, eu acho que meio que você tentar entrar em certos padrões que não existem no final, entendeu? Porque no final cada um é cada um e é desse jeito que funciona. Então você acha que a gente continua trocando a liberdade por conforto e segurança? Eu tenho certeza disso, mas eu acho que de uma forma sutil e principalmente por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Porque eu acho que vai chegar num momento que a gente não vai estar ligando pra nada, simplesmente querendo meio se estabelecer em um grupo que não é um... Viver como um personagem. Exatamente, mesmo, você meio que vira uma máquina, entendeu? E eu acho que isso é ruim, e principalmente pelo fato de que se a gente deixa isso tomar a gente deixa as outras pessoas terem controle sobre as nossas atitudes, sobre a nossa personalidade. Então eu acho que, exatamente, eu acho que isso é uma das piores coisas que pode acontecer, principalmente porque o ser humano tem a capacidade de pensamento crítico, e se a gente deixa de ter esse pensamento crítico, a gente se torna igual a todo o resto, entendeu? Sim. É muito interessante tudo isso que a gente abordou, mas agora eu queria fazer algumas perguntas ao público e aos nossos telespectadores, né? Então, você já parou pra pensar, será que é possível ser ético e sem liberdade de escolha? E se é possível ser forçado a ser bom, é realmente bom? E será que estamos atentos a todas as forças que influenciam as nossas decisões todos os dias? Lembrando a todos também que a maior habilidade do ser humano é ter a autonomia. E a partir do momento que a gente deixa de ter autonomia, a gente vira uma peça de um sistema que age por nós. Bom, pra gente concluir, a gente pode pensar, né, que o Laranja Mecânica continua sendo tão relevante até os dias de hoje, porque ele obriga a gente a refletir sobre temas e questões muito importantes, né, como até que ponto o controle é aceitável na nossa sociedade. E mais, sem a liberdade, a responsabilidade e a virtude também desaparecem. Então, a grande diferença de educar e condicionar tá aí, né, que é uma das maiores críticas presentes no livro. E eu sempre me interessei muito por essa grande diferença, né, porque a gente aprende muito isso na escola, principalmente, que a diferença, né, porque... Educação crítica, né? Exato, a educação, ela transforma seres humanos, então ela transforma cidadãos críticos, que é o que a gente espera desde o começo.
Agora, o condicionamento já te leva para o outro lado, que é meio que você virar um robô e só obedecer certas ordens que às vezes você nem quer obedecer. E aí você vira meio que uma peça de um sistema que você não quer virar. A gente não pode esquecer de mencionar o nosso patrocinador desse episódio, que é o Zen Club, que é a maior plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal do Brasil. Sim, ele foi fundado em 2016 e sendo uma plataforma completamente online, ele disponibiliza diversos tipos de atendimento psicológicos, desde coaching e programas de bem-estar. Então, ele tem esse foco em realmente acolhimento, ética e transformação. E é muito legal, por isso que a gente trouxe ele para participar do nosso episódio de hoje. Pra finalizar, a gente queria te agradecer, né, Luca, por você ter vindo hoje, entrar também na nossa discussão e falar um pouco do seu ponto de vista. Foi bem legal a nossa conversa, né? Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu acho que a minha vinda aqui começa uma nova trajetória na minha vida, principalmente por ser um estudante, né? Então acho muito legal vir aqui e conversar com vocês sobre uma obra que eu gosto muito também. E espero ser chamado mais vezes também. Estou aberto a novos convites e também posso fazer novas indicações, caso vocês precisem. Claro, sim. Claro. E não esqueçam de baixar o Zen Club, gente. É isso aí. Isso. E pra você que nos acompanhou até agora, curte, compartilha e comenta. E refletindo com a gente no próximo Entre Mentes.